aqui para a gente trocar uma ideia. Ah, apareceu! Oi, Thiago! Tudo jóia? E aí, tudo bem com você? Tudo jóia. Tava aqui conversando com o Flávio, com um amigo meu, que é administrativo de uma grande empresa. Aí tava falando com ele que mais tarde ele vai fazer também uma live lá no perfil dele. Ele tava falando que ele tá sedento por conhecimento. É mesmo, a live dele vai ser sobre o quê? A MP927, porque ele, por mais, ele é administrador lá, mas ele também é formado em Sei. Direito, trabalha lá na gestão de pessoas. Aí ele vai dar um Ah, suporte que também para a ótimo. galera lá, para os seguidores dele. Aí já também até deixar aí o convite para quem está assistindo aí depois, vai lá no perfil do Flávio Freire, segue ele lá, um cara muito gente boa e tem muita coisa interessante lá no perfil dele aí para todo mundo. O importante é todo mundo aprender cada vez mais de fontes confiáveis, né? Porque ultimamente, a galera abre o grupo do WhatsApp e a gente tem muito doutor, muito médico, muito empresário. A gente tem muito tudo no grupo do É, WhatsApp agora. A galera não dá nem mais um Google, dá um WhatsApp agora. verdade, viu? Verdade. Mas é isso aí, o conhecimento eu acho que ele só faz sentido se compartilhado, né? E se aplicado. A teoria em si, ela não vale nada, não. A gente tem que testar, tem que compartilhar, tem que conversar com o outro. Então é só assim que a gente cresce. Exatamente, trocar experiências. Às vezes o É. que. O Flavão tá falando que agora todo mundo é infectologista no WhatsApp. Errado não tá, né, Flavão? Errado não tá. É. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou só fazer uma pincelada rapidinho aqui, já passo a bola para você, Maria Júlia. Bom, semana passada eu iniciei, assim, meio despretensiosamente, uma rodada de debates aqui no meu Instagram, conversei com o Lucas nas duas primeiras lives que eu fiz, justamente sobre a MP927, né? Que é a que trata Uhum. das saídas para os empresários, dos impactos ali no contrato de trabalho, da suspensão de atividade, né? Que eu acho que é a linha de frente, é quando o empresário vai sentir de cara já é na próxima folha de pagamento, daqui a alguns dias. Então, ficou muito movimentada, né? A Uhum. dinâmica em relação a isso. E aí acabou que eu dei sequência a isso, eu falei na quarta-feira com meu sócio sobre relação de consumo, impactos e nos contratos de prestação de serviço, também ajudei o Flávio lá numa live que ele fez. Na É, quinta-feira abrilhantou a live do Flávio. Na quinta-feira eu fiz uma outra live sobre os impactos na economia, falei com um amigo meu que é gestor financeiro. Na sexta eu falei com uma amiga minha que é mestra e é doutoranda em zoologia, da área da ciência, para ela explicar para a gente aí mais do ponto de vista técnico, as perspectivas, quando é que isso de fato vai acabar, se não vai acabar, se estão movimentando. Então, e aí hoje eu vou conversar um pouco com a Maria Júlia, para quem não conhece ela, vou fazer uma breve apresentação, vou passar para ela a bola. Ela é contemporânea lá de faculdade, ela foi caloura na minha época de faculdade, é mestre em Direito Empresarial, empreendedora, advogada. E, bom, vou passar a bola para ela aí, deixar ela se apresentar. E aí a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo e passar Isso. uma mensagem positiva e talvez alguns insights muito legais aí para você que é empreendedor, que tem seu pequeno negócio e está sem saber o que fazer aí nesse momento. É, vamos tentar juntos, né, Thiago? Ver se a gente acha alguma solução, né? Se isso aqui enriquece alguém de alguma forma, porque realmente a situação, né? O cenário que a gente vive hoje é totalmente imprevisível, ninguém nunca lidou com isso antes. Então, realmente, acho que a saída é se reinventar, né? A gente buscar meios de inovar. Porque inovar, quando a gente fala de inovação, assim, as pessoas pensam assim, ah, inovação, será que eu tenho que inventar uma coisa nova? É, Não, gente, inovar é adaptar também, às vezes é pegar e aprimorar algo que já existe para uma, né, para um cenário diferente, como é o caso de hoje.
Então, o que que você pode fazer em relação aos seus produtos ou aos seus serviços? Como você empreende? E como que a gente pode adaptar isso e continuar levando valor para o cliente com um ambiente alterado? Porque esse que é o X da questão, né? O cliente tem que ser o foco. Então, como que a gente continua sendo relevante, né, para o cliente nesse cenário completamente instável e de isolamento? Ainda tem a questão do isolamento, né? Muitos empreendimentos estão com as portas fechadas, seja por decreto, seja por questão de solidariedade, porque, né, o momento agora pede solidariedade, a gente tem que se conscientizar, quanto menos Sim, pessoas ficarem juntas, melhor. Então, a gente tem várias questões para tratar. exatamente. Dois pontos que você falou aí me vieram aqui, lembranças da live de quinta e de sexta. É, Na quinta-feira a gente falou na economia, a gente falou de economia, eu falei comércio, e ele falou justamente isso, né? Que o foco principal, aliás, o impacto principal e o primeiro impacto, ele é sofrido aí na cadeia de consumo, e aí ela acaba vindo de trás para frente, né? O impacto é sempre na ponta final, que é naquele que está na linha de frente prestando serviços, ou ele está vendendo, né? Uhum. E na live de sexta, a Larissa falou sobre o distanciamento social. Ele é atualmente a única alternativa para se conter a propagação do vírus, enquanto nada acontece do ponto de vista médico, científico, né? Enquanto não se acha um Sim. remédio para tratar os efeitos com eficácia garantida, enquanto não se cria uma vacina. E o cenário do ponto de vista científico, ainda para eles curto, né? Tem que se demorar. A gente precisa dar coisa para ontem, mas no âmbito da ciência, inclusive, está se acelerando muito mais do que o normal. E como nós, né? E aí nós, eu digo, todos os autônomos, os empreendedores, porque querendo ou não, cada um de nós que não trabalha para alguém, tem o seu negócio próprio, como é o meu caso, tem um escritório, você, a gente, como nós nos adaptaremos a esse período e o que a gente vai tirar de lição para evitar futuramente que outras crises como essa nos peguem de surpresa, e também como a gente pode transformar o nosso negócio para crescer. O que eu acho que o interessante é sempre olhar para frente e pensar em expandir, mas jamais em retroceder e chegar ao ponto de fechar as portas e tudo mais. E assim, Thiago, nós somos empreendedores, sim. Existem vários tipos de empreendedores e tem até um nome pra gente, viu? Nós somos classificados como empreendedores do conhecimento, que é quem trabalha como autônomo, compartilhando o conhecimento que tem, prestando serviço a partir de formação, sabe? Assim, então todo mundo que tá nessa aí também não fica com receio de se, né, classificar como empreendedor, não, porque existem várias maneiras de empreender. E é isso aí mesmo, a gente tem que, né, enquanto você está aí tentando, colocando seu sonho em realidade, porque o empreendedor é isso, né? A gente ter coragem para colocar aquilo que a gente acredita no mundo. E que coragem, né? Tem que ter muita coragem, Botar a porque cara a tapa às não é vezes a fácil. gente. Não, e não é só a cara, não. A gente abre mão de muita coisa, né? Todo mundo para empreender abre mão de muita coisa. A jornada é super instável, tem meses que você recebe, tem meses que você não sabe se você vai dar conta de pagar as contas. Exatamente. Entende? É esse negócio, assim, a gente fica nessa montanha russa. Então, a gente entende, assim, o que é que o empreendedor passa, independentemente do negócio ou independentemente da atividade que ele resolve praticar, né? Isso aí a gente compartilha, é comum essa instabilidade. É verdade, Maria Júlia. E assim, é igual você falou, são NZW, motivos e nichos diferentes, né? Eu acho que a gente vive atualmente num momento único da história, não só do ponto de vista, né, do impacto dessa crise, que é algo que jamais foi visto, tem musculatura do ponto de vista econômico para superar a crise de 29, isso é a maior crise econômica do mundo, do capitalismo e Uhum. tudo mais. Mas a gente também tem N ferramentas hoje em dia, né? Eu acho que nós estamos muito mais conectados, igual você está em outra cidade e nós estamos aqui falando
para qualquer pessoa do lugar do mundo que tem acesso à internet, um celular, um Instagram na mão. Então, assim, eu acho que o nosso leque de possibilidades de nos reinventar nesse momento, que é o que se pede principalmente, né, para ter um respiro e sobreviver, ele é muito maior do que, por exemplo, quem enfrentou a crise de 29. E eu não vou nem muito longe, não. Eu vou aqui na crise do subprime, que foi 2008, que foi uma crise mundial. Hoje, a gente vive num cenário muito diverso daquele. A gente está falando que é de 12 anos. 12 anos é quase nada, né? Então, eu acho que nós temos aí um leque muito grande de opções para nos reinventar, para sermos diferentes, para conseguir suportar os impactos desse momento. Mas o grande X da questão existem também muitas opções e isso pode, às vezes, surgir como um complicador e não um facilitador se o empreendedor ele não tiver um plano estratégico. Aí eu volto de novo na live de quinta, que o Mércio falou, sem planejamento a gente não consegue nem atravessar a rua. É verdade. E assim, 12 anos é pouca coisa, mas é muita coisa, né, Thiago? Porque as coisas estão mudando depressa demais. Sim. Né? Então, assim, é pouco, mas é muito. Olha só, tem um comentário aqui, ó. Verdade. Todos passando por uma situação muito complicada, é momento de buscarmos conhecimentos e olhar o horizonte à frente. Verdade, né? A gente tem que olhar para frente agora, né? O ambiente, o cenário não é o melhor possível, mas está posto. Então, o que a gente pode fazer, né, diante do que a gente tem hoje? Porque, né? Então, assim, pode prosseguir. Eu ia pegar esse gancho para a gente já entrar num primeiro tema que eu acho que é super interessante e necessário para o empreendedor como um todo, que é a reflexão. Como eu posso ser diferente nesse momento? O que eu posso fazer de diferente? Quais as ferramentas que eu tenho? Quais as opções? E qual, de fato, caminho tomar, né? Você que está mais à frente, e aí a gente vai fazer aqui, nós somos contemporâneos de faculdade, mas, por exemplo, a minha geração não é a mesma da Maria Júlia, que não é a mesma de quem está formando agora. Eu estava conversando com o Flávio sobre isso, que ele formou em 2019. Então, assim, são N gerações com um curto espaço de tempo, mas que enxergam e trazem solução de uma maneira muito diferente. O que você, Maria Júlia, que está muito de frente com empreendedores, nas suas consultorias e tudo mais, o que você acha que tem surgido como talvez uma saída maior ou melhor para os empreendedores serem ou fazerem a diferença? Qual que é o X da questão nesse momento? Qual que é o ponto nevrálgico? O que é mais complexo para passar esse primeiro baque inicial? Então, eu vou começar falando por mim, né? Eu também sou empreendedora e aí esse isolamento me deu aquela virada de chave para ter uma presença digital mais forte. Então, eu não tinha quase nenhuma presença digital, eu não apresentava meu trabalho nas redes sociais. Sempre foi muito difícil para mim lidar com isso, então eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, sabe? Falava, mas como que eu vou aparecer? De live. Porque sempre tem aquela coisa da pessoa por trás da marca. As pessoas não querem só conhecer a sua marca, né? Elas querem saber quem tá por trás. Então, às vezes, eu não tinha dificuldade em produzir conteúdo escrito, mas tinha muita dificuldade em aparecer. E aí, esse isolamento foi uma das coisas que deu essa virada de chave, sabe? Que eu passei a pensar assim, gente, realmente, quando a gente não tem uma presença digital hoje em dia, a gente está muito susceptível a todos os acontecimentos à nossa volta. E isso serve para qualquer negócio, sabe? Acho que seja ele físico, seja você vende produtos, se você vende serviços, uma das primeiras questões que eu acho que a gente tem que olhar é fortalecer a presença digital. Se não tem uma, criar uma. Porque hoje tudo acontece online, é tudo globalizado, digital e virtual. Então, assim, tenha a presença digital.
adquira isso, começa a dar uma olhadinha em marketing, técnica de marketing, como que você pode divulgar, divulga uma foto do seu produto. Eu não tô falando assim para investir em alguém para fazer o marketing por enquanto. Se você não tem esse dinheiro para investir, faça você mesmo, assim, sabe? Pesquise, tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, assim, eu não vou ter presença digital porque eu não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer para mim. Eu acho que isso aí a gente vai aprimorando aos poucos, sabe? Quando você já tiver um fluxo de caixa, você paga alguém para fazer para você, vai aprimorando, mas começa, sabe? Igual, tipo, lá na minha página, eu comecei com uns layouts que, nossa, eu só colocava um fundo e escrevia, mas eu falava assim, se eu não soltar esse negócio, eu vou ficar enrolando e não vou soltar, entendeu? Então, e até que eu achei qual que me agradava, qual que eu achava que tinha mais a ver comigo, com a minha identidade. O negócio é esse, assim, eu acho que o empreendedor em si, ele tem uma capacidade muito grande de lidar com as falhas, porque ele já espera, ele é tentativa e erro, entende? Então nem tudo que a gente testa vai dar certo de primeira, mas o negócio é a gente persistir. Então o bom do empreendedor é isso, é que ele persiste, é que ele procura outros caminhos, é que ele vai... Porque é igual eu tô te falando, né? Igual eu já falei aqui, não é uma carreira, é um projeto de vida, como o José Dornelas fala, eu coloquei essa frase até em um post, porque eu acho ela sensacional, porque resume muito. Então, quando você está trabalhando pelo seu sonho, não tem nada que te barra, não. Né? Então, assim, a gente vai... É um ambiente novo, é um negócio novo, igual esse trem de... Nossa, sem nada de rede social. Você tá aí o rei da live, Thiago. E eu tô aqui. E olha que eu só engatinho. Eu estou só engatinhando. Pois é. Assim, para quem trabalha com produtos físicos e tal, o que eu tenho visto muito é investimento em delivery. Você investe no delivery e aí a presença digital pode te ajudar também. Por quê? Porque, gente, a comunicação com o cliente ela é extremamente fundamental. O cliente, ele ainda é seu, ninguém tomou seu cliente, não. Então fala com ele, olha aqui, cliente, eu não tô, meu estabelecimento tá fechado, mas eu tô atendendo. Então eu tô entregando, eu tô fazendo meu serviço desse jeito, entende? Porque tudo é o diálogo. Eu acho que assim, você fechou, a pessoa passa e viu que tá fechado e pensa, nossa, mas se você estabeleceu o diálogo nas redes sociais, gravar um story, explicar, ou ligar, mandar e-mail, gente, a gente continua atendendo, liga aqui, a gente vai entregar o produto na sua casa. Né? Porque o delivery está sendo, inclusive, algo incentivado por todos os decretos, sim. né? Porque as pessoas estão em casa, nem todo mundo sabe cozinhar ou tem tempo para cozinhar, porque muita gente está em home office, né? Inclusive, uma das alternativas, né, que é a melhor alternativa, acho que a legislação oferece, é o home office, porque continua tudo em movimento, tanta atividade continua funcionando quanto os empregos, né? Então, assim, tem que pensar nessa parte também. Hoje é tudo muito dinâmico. Então, o delivery é muito importante. Muita gente vai pedir comida em casa. É verdade. Né? Ou comida, ou produto, seja o que for. Exatamente. Esse insight que você está dando, ele me faz lembrar de uma frase que eu aplicava muito ainda na minha época de estágio, tem muito tempo. Todas as vezes que acontecia algum movimento no escritório, surgia alguma demanda mais complicada, mais complexa, eu sempre fazia um movimento para estar por dentro daquilo, participar de alguma forma. E aí tinha um amigo meu que sempre falava, olha, quem não é visto não é notado. E no mundo digital, no mundo de hoje, se você não se acostumar, se você não quebrar os paradigmas e essa barreira que existe, às vezes, de se expor, não se expor no sentido de mostrar a sua vida pessoal, não. O que a gente está falando aqui é expor o seu negócio, mostrar como você atua, com que você trabalha, qual o perfil de cliente que você atende, por exemplo. Você vai ficar para trás, você vai ser engolido. Isso aí é uma reflexão, e aí eu trago mais para a nossa realidade. Advogado é o bicho que não tem muita vontade e abertura para esse meio. E assim, o negócio ele é tão incrustado na cabeça que dependendo de onde você está, você também é puxado para trás, de não botar a cara no mundo e ser levado pelo sistema global e digital que a gente vive hoje. Eu já tive que ouvir, na época em que eu não tinha o meu escritório,
em lugares onde eu trabalhei que a minha geração, ou a nova geração, ela quer ser youtuber. O que ela quer da vida? Ela quer ser youtuber, nada vai acontecer e há uma preocupação muito grande. E aí a gente vê que isso é um discurso ultrapassado, é um discurso de quem não tem coragem, e é o discurso de quem vai ser engolido pela realidade. O mundo é assim hoje. Obviamente que a gente não está falando aqui, e aí transportando para um público mais dos advogados, por exemplo, a gente não está falando de fazer uma campanha de marketing totalmente fora do que o código de ética permite. Não, o que a gente está falando é que você precisa ser notado. E quanto mais rápido você se adaptar a essa realidade, mais você sobrevive em situações como essa, por exemplo. Né? Vou te dar o exemplo aqui do meu Instagram, eu tenho 1.500 seguidores. Muitas pessoas nem sabiam o que eu fazia antes de eu começar a transportar a minha realidade profissional para dentro do meu Instagram. Sabiam que eu gostava de viajar, que eu praticava artes marciais, mas muita gente não sabia. E o leque de opções, de possíveis captações e de indicações que isso abre é muito grande, né? A gente está conectado, eu estou falando de 1.500 pessoas e se você for pegar os seguidores de cada uma dessas 1.500 pessoas, olha o mundo de opções que ficam abertas para mim, né? Então, realmente eu acho que o meio digital, ele é, de um ponto de vista social, às vezes muito problemático, porque as pessoas ainda não sabem lidar com isso. Eu tenho para mim que o ser humano ele ainda não sabe lidar com a velocidade que a internet põe para as coisas, mas em contrapartida, ele é uma excelente saída, não só para esse cenário, né? Eu acho que é bom que geralmente as coisas ruins nem sempre trazem só coisas ruins. Muita gente vai mudar a cabeça durante essa crise, muito advogado, muitas outras pessoas. Eu vi uma reportagem esses dias de uma mulher que tinha um restaurante super tradicional lá em São Paulo, tinha mais de 16 anos, 16 ou 20 anos que ela tinha um restaurante. Ela nunca fez um delivery, ela nunca colocou o restaurante dela no iFood. Então, assim, como no mundo de hoje, uma pessoa que tem um restaurante tradicional, ela não está no iFood, né? Então, são reflexões que eu acho super válidas e que eu acho que vão acabar moldando, porque pelo cenário, pelo que está sendo vivido hoje, é uma coisa muito, muito inédita. Eu, particularmente, vejo isso como uma das poucas saídas criativas e essenciais e que vão perdurar para frente. Então, eu acho que a pessoa que está passando por esse momento, o empreendedor que está passando por esse momento, se ele não abrir a cabeça dele, começar a se dedicar um pouco mais, principalmente para os meios digitais, ele vai sofrer bastante nesse período, né? Não que o que for se dedicar não vai sofrer, mas a probabilidade desse que deixar para lá e não se adequar, ser engolido e sofrer os impactos muito maiores, acho que é muito, muito grande. É aquela coisa, né, Thiago? Grandes ideias surgem em meio ao caos. Exatamente. Alguém disse isso e eu tô me apegando a isso aí. Mas é verdade, eu acho que o cenário caótico, assim, né? Tipo, no sentido de estar desordenado, estar fora do que normalmente acontece, ele nos obriga a nos adaptar. Então, a adaptação aí vem novas ideias. Por exemplo, eu achei fantástico uma ideia que eu vi de uma loja de cupcakes. Eles vendem cupcake, tiveram que fechar por conta do isolamento. E aí, o que eles fizeram? Eles, além do delivery, eles promoveram uma campanha no meio digital no seguinte: olha, você não pode visitar a pessoa, a gente manda um recado para ela. Então, eles escrevem à mão a sua mensagem. Olha você só. quer mandar uma mensagem, por exemplo, para sua mãe, não está podendo visitar. Eles escrevem à mão a mensagem, anexam no cupcake e mandam entregar para a pessoa. Olha que coisa fantástica. Então, isso é agregar valor ao cliente, entende? Porque o seu produto ele tem que ser relevante no ambiente alterado. Sim. Quer um negócio um exemplo melhor do que esse? Então você pega a alteração, o que você usou? Você usou a questão da distância das pessoas, então eu vou mudar o conceito. Porque isso também é outra coisa que a gente tem que pensar. É mudar o conceito do negócio da gente. Às vezes o seu conceito é vender cupcakes ali naquela loja, sabe? Agora o seu conceito mudou, é aproximar pessoas. Entende? Sim. Então, assim, antes era
antes era tipo assim, sei lá, vender uma coisa gostosa para as pessoas. Agora não, agora é aproximar pessoas. Então a gente faz muito, porque eu vejo muitos empreendedores fazendo essa mudança de conceito, ou uma reforma, alteração de cor, de logo, sempre no final do ano, né? Que É, eu acho que é geralmente sim. a época da gente dar aquela recalchutada, né? Preparar para o Então, assim, próximo ano, novos planos. mas nunca é uma mudança tão drástica da questão do conceito do negócio, né? Só que a situação hoje que a gente vive é uma situação drástica. Então, ela requer, talvez, mudanças drásticas. Então, eu acho que é muito pessoal, cabe a cada empreendedor analisar o seu próprio negócio e pensar, olha, como que eu posso me adequar aqui? O que eu posso fornecer para o meu cliente que é diferente, que ele vai ter comigo, sabe? Porque é isso, o que vai ser relevante para ele agora? Por exemplo, eu vi outro exemplo de uma pizzaria. Era uma pizzaria extremamente tradicional, que mais ou menos desse assunto, desse caso aí que você está falando, mas eles já trabalhavam com delivery. E aí eles tiveram que fechar as portas, né? Por isso. E aí começaram a fomentar o delivery e tudo e tal. E aí, uma das ideias que eles tiveram foi vender pizza congelada. Então, além de entregar, a gente vende congelado. Tem muita gente ficando em casa, às vezes você quer comer uma Sim. pizza domingo, você quer comer uma pizza qualquer hora, ou você quer esquentar só um pedaço ali, sabe? E é muito Então, melhor do que essas pizzas é de isso. supermercado. Ah, muito melhor. Então, assim, sabe, você tem uma comida que você pode. Por quê? Porque as pessoas estão meio que estocando, né? Não deixando Sim. faltar, estão ficando muito em casa. Então tem que ter. E aí você pensa nessa postura do cliente e tenta atender isso. Então, se o seu produto pode ser congelado, congela o produto, vende congelado, tenta de uma outra forma. Né? Igual esse aí com a mensagem. Gente, eu achei fantástica essa ideia do cupcake, assim, de uma mensagem escrita à mão para aproximar pessoas. Então, a gente tem que sentar e conversar. Outra coisa que é muito importante é assim, abraçar a equipe, sabe? Uhum. Nenhum empreendimento e nenhum negócio se constrói sozinho. Então, talvez você chamando a equipe inteira para conversar, batendo um papo todo mundo, dali surge uma ideia. Porque todo mundo ali conhece o negócio, querendo ou não. Porque a sua equipe, ela te ajudou a construir o negócio. Então, eles entendem do seu cliente, do que seu cliente faz. É algo que eu falo sempre para os meus clientes, né? Fortalecer a comunicação. E nisso, nessa Sim. questão de fortalecer, eu vou dar outra dica, que é diminuir a burocracia interna. Porque aí já vai para os empreendimentos que são um pouco maiores, né? Mas aí que tem muita burocracia interna. Por passar por várias coisas. Ah, mas a Uhum. diretoria tem. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas fulano é inacessível. Gente, diminui a burocracia. Corta a burocracia, senta todo mundo para conversar, para tentar achar uma solução. Porque assim, Thiago, hoje em dia, lidar com a crise requer agilidade. Tem que ser Sim. para ontem, entendeu? E é uma metodologia, que é a metodologia Lean, que é uma das metodologias da agilidade, ela fala assim, a gente tem que, como é que é? Errar depressa para consertar depressa. Porque tudo é Exatamente. tentativa e erro, entende? Então, se você, às vezes a gente fica planejando anos uma coisa, quando você vai colocar ela em prática, ela já tá defasada. E outra coisa, às vezes você fica gastando tanta energia colocando um negócio, na hora que você vê a sua persona, que no caso é seu público, como se fosse seu público, né? A persona é um público-alvo, mas é diferente do público-alvo por ser mais definido. É um Uhum. conceito do marketing. Então, é para quem você está vendendo. É, às vezes não é aquilo que agrada a sua persona. Então, você só vai saber na hora que você colocar no mercado, porque quem tem a capacidade de avaliar isso é a sua persona, né? Então, é aquele negócio do mínimo, do produto mínimo viável, o MVP, que é Uhum. usado muito nas startups. Quer dizer o quê? Não está pronto não, mas põe para rodar porque você vai aprimorar enquanto ele estiver no mercado. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Você teve uma ideia nova, põe ela pro mundo, entendeu? Vê o que seus clientes vão achar, vai conversando e vai aprimorando. Não tem que acertar de primeira. Você não tem que ter uma ideia genial de primeira, sabe? É, Igual, né? Então, assim, não precisa ficar sentado esperando ter a ideia genial, o boom e tal. Faz, tenta, modifica. A gente só consegue fazer as coisas tentando. eu vi uma live esses dias e o que foi um dos pontos que foi dito foi justamente esse, né? Que se você ficar esperando o momento ideal, isso nunca vai chegar. Se você ficar esperando a ideia genial para mudar o mundo, isso nunca vai chegar, porque sempre vai ter um porém, sempre. Ou vai ser uma crise,
ou vai ser uma questão interna, ou vai ser uma questão de concorrência. Sempre vai ter um porém. Então, ideias surgem a todo momento, igual você falou. Se você não botar em prática e fazendo as tentativas e os acertos, pegando o que é bom, o que é ruim, e aprimorando, você vai acabar deixando, às vezes, o time passar, né? Porque o time certo não é aquele onde está tudo perfeito, e sim aquele inicial. Ninguém caminha, dá a volta no mundo se ele não der o primeiro passo. Ele é o mais importante, não todos os outros subsequentes. O primeiro é que é o mais importante. Não, você falou em perfeição aí, tem uma frase que eu gosto muito, porque eu acho que a gente fica tentando fazer o melhor sempre. E aí é uma frase do Salvador Dalí, sabe? Aquele pintor e tal. Sim. E aí ele foi e falou o seguinte: esquece a perfeição, você nunca vai alcançá-la. Ele não falou porque ninguém alcança, entende? Ele falou com essas palavras, não. Tô reformulando aqui, do jeito que eu lembrei. É mais bonita, mais poética a dele, mas, né, é isso. Então, assim, esquece esse negócio de ser perfeito, sabe? Vai tentar fazer diferente, porque eu acho que é isso que vai realmente te dar visibilidade no mercado hoje, né? Outra coisa que é uma ideia que eu acho muito boa é questão de voucher. Conceder vouchers de desconto, entendeu? Aí você estende a validade, por exemplo, validade de um ano. E assim você consegue ir engajando os seus clientes, sabe? Porque pode ser que você não tá vendendo agora, que você tá fechado agora, mas aí você vende, por exemplo, com um super desconto, um jantar, sei lá, uma pizza, algo assim. Mas aí você consegue pelo menos ter uma renda mínima para fazer seu fluxo de caixa girar. Esse né? momento é o Então, momento assim, que você acabar tirando um pouco, às vezes, do lucro, não pensar no caos, porque eu vejo muitas empresas, empreendedores, empresários, todo mundo, meu Deus, como eu vou faturar? Eu não consigo mais faturar. O importante agora não é pensar que você precisa faturar o mesmo tanto que você faturar, é faturar o mínimo necessário, né? E aí você acaba cortando onde dá, diminui sua margem de lucro, e assim você vai tocando e vai adaptando, né, as necessidades que você tem nesse momento, né? A necessidade principal nesse momento é respirar e conseguir sobreviver. Não adianta você querer ter lucro e etc. E seu negócio daqui 4 meses quebrar. Mas assim, o que acontece? Existem outras, eu acho que o negócio, todos os negócios, eles estão girando mais lentamente nessa época de crise, né? Ainda os que estão abertos ou não, porque não é a mesma coisa, né? E acho que travou, né? Tá, seu vídeo sim, mas o seu áudio não. Eu acho que a Maria Júlia caiu. Vamos ver. Calma aí, voltou. Calma aí, deixa eu ver se eu tô te escutando. Fala alguma coisa. Você tá muda. Você tá muda. Voltou. Isso. Aqui, eu queria comentar o seguinte, a questão do lucro e tudo e tal. Eu acho que todos os empreendimentos, eles vão girar mais lentamente agora, né? É normal. Então, acho que não tem que ficar muito preso a essa questão de lucro, 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 não. Você tem que conseguir manter o seu negócio em funcionamento e a questão do quê? Quando você gera valor para o seu cliente, você gerando... Gente, o cliente não esquece, não. Então, Você quando as fideliza coisas o cliente, né? voltarem à normalidade, isso aí, aí depois que você vai pensar na questão do faturamento, entendeu? Por enquanto, agora, eu acho que são medidas emergenciais que a gente tem que tomar. Por exemplo, os custos variáveis, que são, tipo, questão de estoque, né, porque você não vai ficar comprando mais tanta mercadoria, vai diminuir. Luz, né, água... Porque, né, a equipe, alguns vão estar de férias, outros dependendo do que é que você faz. Então, a questão desses custos residuais, eles já vão diminuir.
Então, que mais que você pode fazer para reduzir seus custos para poder ter um fluxo de caixa mais duradouro? Porque a gente sabe, né? É igual eu te falei da jornada do empreendedorismo, oscila muito. Pelo fato de oscilar bastante, às vezes a gente não tem um fluxo de caixa constante. Então, você não tem um fluxo capaz de manter o seu negócio ali por meses, né? A É, gente sabe como que é. Então, tem essa questão também de você reduzir custos. Por exemplo, tem muitas... A mesma coisa que eu falei, da gente dar desconto, né? Voucher de desconto e tal, essas coisas todas, os fornecedores também vão fazer isso. Então, eles vão diminuir bastante o preço da mercadoria e vão falar para você fazer estoque. Só que não está na hora de fazer estoque. Então, esquece estoque, entende? Você vai comprar o tanto que vai girar. Você tem que ir mexendo com as coisas. Porque todo mundo está querendo vender, né? E é, aí a gente entra, falando em fornecedor, a gente entra em outra questão, que são os contratos com fornecedores, né? Como negociar os contratos com fornecedores? Agora é uma questão de... É um tempo que a gente tem que ter solidariedade. Então vai até eles, conversa, propõe um parcelamento. Porque assim, não dá para ficar sem pagar os fornecedores também, né? Também são parceiros do negócio. E tudo, é, porque o negócio precisa de várias pessoas para funcionar, né? para Da rodar, equipe, exatamente. dos fornecedores, de todo mundo. Então, né, não vai ficar sem pagar os fornecedores. Mas o que a gente pode propor? A gente pode propor um parcelamento. Só que, assim, o que eu sinto mesmo é que as pessoas, às vezes, têm muito receio e, às vezes, uma barreira mesmo de falar, olha, tá difícil para mim, vamos negociar? E, gente, não há mal nenhum nisso, né? Principalmente pelo cenário hoje, a gente É tem pelo que contrário, né? realmente estar aberto, porque a pessoa vai estar aberta para você também, porque ela está passando pelo mesmo que você está passando. Então, assim, eliminar essas barreiras de negociação, vários contratos são negociáveis, inclusive contrato de aluguel. Como advogada, a gente vê no direito, você também sabe que a, a recomendação, o que está pedindo de melhor mesmo, assim, a fazer é a negociação entre as duas partes. Você negociar diretamente com a pessoa, ou com o locador, Exatamente. né? Tentando reduzir os custos. Porque isso aí cai na teoria da imprevisão, né, Tiago? Que é Exatamente. quando, por força maior, que é um cenário que nenhuma das partes teve culpa e nem concorreu para isso, mas um cenário de extrema incerteza, né, e imprevisibilidade. O contrato, gente, em regra, a gente presume que ele é igual para as duas partes. E aí vem Sim. esse cenário de incerteza e faz o quê? Desestabiliza o contrato. Então, quando ele desestabiliza, a gente tem que procurar meios de tornar ele igual. Então, às vezes, ele fica onerosamente excessivo para outra parte, ou seja, fica mais pesado para uma parte do que para outra, né? Como é que você explica onerosamente excessivo, né, Tiago? Nossa linguagem jurídica, senhor. Aí, o que a gente tem que fazer, né? Aí, o que você faz? Conversa, às vezes tem até uma redução do percentual do aluguel daquele mês, tem uma dilação do prazo, tem várias formas de ser negociado, né? E sem ter que acionar diretamente o judiciário, até porque, nossa, com essa confusão e tudo, mas as pessoas estão Só Deus conseguindo sabe quando, negociar. né? Esses dias uma cliente me procurou e ela conseguiu, inclusive, negociar o aluguel residencial dela. Então, assim, porque ela falou comigo, falou, eu não sei o que eu faço e tal, nananã, porque também tem da minha casa. Eu falei com ela, olha, conversa com o seu locador, seja sincera, conversa com a imobiliária, com o seu locador e tal. Aí ela falou, será? Eu falei, conversa, vai lá. Aí depois ela me ligou toda feliz, consegui negociar com ele, deu tudo certo e tal. Eu falei, porque, né, tá dando certo as negociações. Então, É. né, é possível, sim. Eu acho que as pessoas elas precisam quebrar um pouco aí. Eu também acho que é mais um paradigma que precisa ser quebrado, ou seja, um tabu, né, que as pessoas têm, é de achar que às vezes, por exemplo, por ela ser locatário ou locador, que existe uma subordinação ou existe o negócio, você tem que aceitar do jeito que tá. Não tá. A gente fala de contratos, seja ele qual for, prestação de serviço, fornecedor, tudo. E parte da ideia de que vocês
negociam entre vocês o que vocês quiserem, desde que não seja ilícito, né? Desde que não seja algo impossível de ser cumprido e que não exista vício na decisão que vocês estão tomando. Então, E direitos indisponíveis, né? exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que é o momento, como você falou, de dialogar, de conversar. Tudo dentro de um limite, né, mínimo. E aí, quando a gente fala de contrato, a gente fala de N possibilidades. Precisa ser conversado. Porque não adianta, igual a Maria Júlia falou, tá todo mundo no mesmo barco. Não adianta só o seu fornecedor querer te vender, querer te enfiar produto, se você não vai vender, se você não vai desaguar aquilo, se a sua empresa não vai girar, né? Então, a conversa nesse momento, eu acho que ela é essencial do ponto de vista das negociações do contrato, né? Sempre lembrando que, do ponto de vista jurídico, é sempre bom você estar assessorado por um advogado, tá? Mas nada impede que você entre em contato com seus fornecedores, muito pelo contrário, isso é extremamente aconselhável, né? Na quinta-feira eu conversei com o Mércio e ele falou, planejamento, você precisa se planejar agora, querendo ou não, é a hora que o caos está mais instaurado, as pessoas estão mais desnorteadas, mas é o momento de se sentar, fazer a lição de casa, estudar, pegar todos os contratos, ver o que dá para ser negociado, ver o que dá para ser parcelado, ver o que dá para postergar. Não adianta você querer deixar a sua operação rodando 100%, aí você pega um empréstimo para pagar esse mês, né? Então, tudo agora envolve bastante também estratégia, seja ela do ponto de vista de marketing, como também do ponto de vista operacional, sentar, e aí entender, ler, estudar. Às vezes, eu acho que nesse momento a gente vai ver também muitas pessoas que às vezes nem sabem como anda o negócio de fato, dependendo do tipo de negócio, e aí ela vai ser levada para dentro do próprio negócio, e ela vai tomar para si e ver que aquilo ali é a vida dela, que ela precisa se dedicar. Às vezes, muitas pessoas a gente vê, e aí é uma opinião particular minha, que monta um negócio, o negócio começa a andar e se afasta, preocupa com outras coisas, vai... Não que a pessoa não deva curtir e aproveitar os bônus, né, de se ter um negócio muito bem sucedido. Mas agora é a hora do dono estar lá, porque o que engorda o gado é o olho do dono, né? Então, eu acho que tem um ditado assim. Então, nesses momentos é essencial ter planejamento. E tudo que a Maria Júlia falou, tudo que a gente vem falando aqui, passa por planejamento. A gente já falou aqui de planejamento de marketing, planejamento empresarial. Não, até inovação é um processo. Exatamente. Pode ser aprendido, não tem que ser ideia da noite para o dia, está pronto. Exatamente. Não é assim. Tem que ser aprendido, é um processo. Exatamente. E já pegando um gancho para dar sequência aqui na nossa conversa, em todos os momentos, quer dizer, na maioria deles, a gente sempre falou de uma pessoa que é essencial nisso tudo, né, que é o cliente. E o que você acha, assim, Maria Júlia, que é necessário nesse momento para aquele empreendedor que ou está muito longe do cliente ou que não sabe do cliente? A gente já falou aqui, por exemplo, de sentar, reunir, dar voz para a equipe, quebrar as burocracias a depender do tamanho do negócio, porque geralmente quem está na linha de frente é quem sabe mais do cliente, e realmente é assim, em todos os negócios é assim, tá? Não pense você que é empreendedor, tem seu negócio, está aqui assistindo, você tem 4, 5 funcionários, porque por conta do tamanho dele, seu funcionário não tem voz, ele não sabe, não, muito pelo contrário. Eu, particularmente, já estive num negócio, e aí a gente está falando aqui de um escritório pequeno, onde a voz da equipe ela é essencial. E quando a equipe não tem voz, o seu negócio tende a se romper, a ter muita ciclicidade nos funcionários, a ter uma rotatividade muito grande de quem passa por lá. Então, uma dica de ouro que é ouvir a equipe, principalmente nesse momento, para se chegar no cliente, ela é essencial. Mas, além desses insights, Maria Júlia, o que você acha também que é interessante para a gente ter um foco no cliente e criar esse elo, esse vínculo, porque no frigir dos ovos tudo se trata de relacionamento com pessoas, né? E nem muitas pessoas são boas nisso. Tudo é sobre pessoas. Inovar é sobre pessoas, tudo é sobre pessoas.
Bom, é aquilo que eu comecei a falar no início, assim, que eu já dei uma pincelada. É como permanecer relevante para o seu cliente com o ambiente alterado. Isso aí é super pessoal, de cada empreendimento. Então, é sempre agregar valor ao cliente. E nesse momento de isolamento, onde está todo mundo tão separado, eu acho muito importante ter canais de comunicação com o seu cliente. Ou, tipo, faz um canal no YouTube mostrando algumas das receitas que você faz. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem o brownie do Rafa. O brownie do Rafa é super famoso, né? Já é um negócio que cresceu muito e eu acompanho, assim, nas redes sociais, vou muito lá, né? Porque, nossa, comer um brownie, o que é isso? Então, assim, eu acompanho muito nas redes sociais. E uma das iniciativas muito bacanas que eles têm é o seguinte: eles têm os brownies deles, eles vendem, mas eles dão algumas receitas, sabe? Ensinam algumas receitas, tem uns canais, gravam vídeo. Então, isso para quem mexe com alimento, por exemplo, pode ser uma questão de você se aproximar do cliente, sabe? Chegar mais perto, fortalecer os canais de comunicação. Tipo, oh, gente, vamos fazer um grupo no Telegram, mandando receitas. Nanana. Hoje tem tudo, tem Telegram, tem YouTube, tem Instagram, tá tudo à nossa disposição. Então, assim, eu acho que tem que focar na questão do relacionamento, ficar mais próximo do cliente e o meio digital nos garante isso. As pessoas agora estão mais ligadas na questão do meio digital porque estão muito sozinhas. A gente está muito sozinho no isolamento, né? Então, a gente fica tentando buscar saída, ainda tem essa questão da gente estar ansioso, em pânico, porque não sabe como que essa situação vai ser. Então, seja um meio também de tranquilizar o seu cliente. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, igual a gente que mexe com serviços, por exemplo. Você pode dar dicas de como lidar com a ansiedade, você pode dar dicas do que fazer, igual eu vejo o personal trainer que eu sigo. Nossa, a galera, assim, arrasando nas redes sociais, passando treino, gente que dar aula de yoga, dando yoga, fazendo live dando yoga, meditação, entende? Então, assim, tem vários conteúdos que você pode disponibilizar para o seu cliente a fim de manter um relacionamento com ele, entendeu? E aí você faz o link com aquilo que você oferece, mas não precisa ser necessariamente o que você oferece, porque não precisa, a gente não precisa estar querendo vender o tempo inteiro. E agregar valor para o cliente não é ficar tentando vender o tempo inteiro. Porque, assim, não é que você não possa vender em tempos de crise. Pode e deve, né? Todo mundo tem a circulação de riquezas e produtos tem que continuar. O negócio é como, né? Como abordar o cliente nesse momento. Então, às vezes, se você tem um marketing muito agressivo, né? No sentido de, nossa, a gente vai fazer uma visita na sua casa para instalar, não sei o quê. E todo mundo, nossa, minha mãe tá doente, meu pai doente, essa pessoa me ligando aqui, querendo instalar um negócio. Sabe, assim, não é nem conveniente fazer uma coisa dessa. Então, adotar estratégias de marketing mais brandas, do marketing de conteúdo mesmo, para chamar o seu cliente, para mostrar para ele que você está ali com ele, sabe? Eu acho muito mais importante do que ficar atrás da pessoa querendo vender o tempo inteiro, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa noção também. Que, como empreendedores, a gente tem um outro papel. Por exemplo, esse exemplo da cliente que eu te dei. Eu resolvi para ela a questão do contrato empresarial dela, né? De locação empresarial. E aí ela compartilhou comigo, olha, eu também tô com problemas no meu contrato da imobiliária, do meu contrato de aluguel. Aí o que eu fiz? Eu sugeri para ela, olha, vai lá, conversa lá com eles, entende? Ou seja, eu tava querendo vender meu serviço o tempo inteiro? Não. Entende? Porque não tá precisando disso. A gente não tem que ficar forçando a barra. É tanto para eu olhar o seu contrato. Sabe? Às vezes a gente pode aconselhar as pessoas, como eu dou muitas dicas no meu Instagram, porque acho que é o que a gente pode fazer, né? Nós não somos Gustavo Lima, né? Não, Thiago? Não dá para fazer uma live com 530 mil espectadores, mas o que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente pode fazer é compartilhar o pouco, por exemplo, o pouco que eu sei, né? O que eu posso fazer é isso. Exatamente. Então, assim, Perdão, pode prosseguir. O que eu ia falar é que é o seguinte, na verdade existem N formas de ajudar, né? Inclusive, esse projeto meu de fazer a live, de trazer esse tipo de conteúdo, de deixar disponível lá no YouTube depois, é justamente para fazer... E aí é mais uma opção pessoal minha, é um projeto pessoal meu de tentar ajudar da maneira que eu posso. Mas isso não significa que as pessoas vão fazer sebastianismo, que elas vão vender, elas vão doar, né? Na verdade, não vão vender, elas vão doar. Não,
Mas isso cria um vínculo com a sua persona, igual você falou, com o seu cliente. É sempre bom, porque às vezes, a depender do que o cliente tem, ele vai lá no post da Maria Júlia e vê o que ela falou sobre os principais pontos da MP 97, por exemplo, e ele fala, ah, não, isso aqui é tranquilo, eu consigo fazer, já que eu estou com um funcionário aqui que eu já estava para dar férias, vou dar férias para ele. Na hora que o problema dele ficar mais complexo, obviamente que ele vai precisar de uma orientação mais técnica, uma abordagem mais técnica. Mas, a partir desse primeiro momento, ela já criou um vínculo com, às vezes, uma pessoa que vai ser um possível cliente lá na frente. E isso não significa que ela está, entre aspas, dando ouro para o bandido. Não, muito pelo contrário, ela está gerando algo que vai, talvez, trazer para ela um retorno positivo ali na frente. Então, acho que as pessoas, elas precisam, nesse momento... E aí, quando a gente fala em gerar conteúdos, utilizar os canais, né, as mídias para gerar conteúdo, elas pararem de pensar em egoísmo. Ah, eu vou estar dando dica para o meu concorrente. Não, não existe isso, cara. Assim, eu acho que isso não existe. Óbvio que a depender do tipo de negócio isso pode existir, pode. As soluções criativas principais você vai guardar para você e você vai ofertar diretamente para o seu cliente. Mas as soluções de marketing que pode te ligar com o seu cliente, não tem por que você não chamar elas e fazer, botar em prática, né? Porque senão você vai ficar para trás. Alguém vai pensar e vai fazer. Igual você falou antes, assim, eu vou estar agregando algo para o meu cliente. Esse algo é valor, né? Então, tipo assim, a grande dificuldade e o grande intuito e o objetivo do marketing é agregar valor para o seu cliente. É trazer ele para perto. E o relacionamento com o cliente é toda aquela jornada, tudo aquilo que você estabelece com ele, de continuar tendo, né? Porque a gente fala do pós-venda, por exemplo, né? Você já falar, tipo, eu comprei o carro e o pós-venda é péssimo. O povo não me deu um pingo de suporte. Isso não é fidelizar e nem encantar o seu cliente. Porque depois, quando ele for fazer uma revisão, por exemplo, ele vai procurar outro, como já aconteceu comigo. Eu fui fazer uma revisão, achei que eu tinha sido muito mal atendida, não gostei. E da próxima vez, o que eu fiz? Fui em outra concessionária. Adiantou, eu comprei o carro com eles, mas e aí? Revisão, sabe? É porque é aí que você fideliza o seu cliente. E isso acontece muito. Então, assim, no tempo de crise, eu acho que a questão da fidelização e da agregação de valor, ela tem que acontecer online. Porque a gente não pode ver. A gente não pode estar com o cliente. Então, vamos estar com ele virtualmente, né? Vamos conversar e vamos manter canais de comunicações abertos aqui, né? Pela internet, porque tem como. A internet, ela né? Em curta distância, dá acessibilidade. Então, isso tudo que a gente sabe. Então, vamos usar o meio digital. Acho que tem muita gente que não tinha uma presença digital e que às vezes estava enrolando para ter isso, tipo eu. Estava enrolando para começar, ou para, sabe? Ou para cá mesmo, ou para, sei lá, fazer uma página, ter algo para ter contato com o cliente e que agora tá vendo a necessidade disso, sabe? Então, eu acho que depois dessa crise também, o meio digital vai crescer muito. Principalmente pra gente. Você tinha comentado a questão dos advogados, eu acho que é muito cultural, né? Você tem do advogado ser muito formal, ser muito, né, tipo, mais um meio mais fechado mesmo. Então tem esse preconceito de como o advogado se comporta na internet, se seria algo bom. Claro que a gente não pode vender explicitamente o produto da gente, como você mesmo citou, da questão do código de ética, mas a gente pode gerar valor criando conteúdo explicativo, gerando informação para as pessoas, né, e tentando ajudá-las. Porque, né, isso também é muito, muito importante. Então, assim, eu queria falar sobre algumas habilidades que eu acho que a gente, como empreendedor, tem que ter nesse momento de crise. E a primeira dela é a empatia, sabe? Eu acho que é minimizar a angústia. E é isso que eu falei. Isso pode acontecer tanto em relação ao cliente, quanto em relação à equipe, sabe? Porque o que acontece? Com esse negócio todo, os trabalhadores também estão em pânico, porque eles não sabem até quando eles vão ficar no emprego. Né? Como que vai ser? Então, senta, conversa com as pessoas que trabalham com você, a sua equipe, e fala, olha, a gente está fazendo o possível para manter. Não pode prometer nada, porque o cenário hoje em dia não pode.
mas mantenha eles sempre informados, entendeu? Olha, tá acontecendo isso, isso e isso, vamos ter cabeça para tocar um negócio assim mesmo, para fazer entrega, para investir no delivery, para, sabe, para ter uma presença digital, você vai ficar de férias, porque às vezes o funcionário entrou de férias, mas ele tá em pânico porque ele não sabe quando que ele vai voltar. É, Ou e se ele se ele vai voltasse, voltar, né? exatamente. Então, assim, sempre ter essa postura de empatia e o mesmo com o cliente, igual eu sugeri, pode produzir conteúdo no sentido de, por exemplo, tem muitos alimentos, quem está no ramo alimentício, gente, eu falo muito de alimento, porque meu pai é empreendedor e revende defumado. Então, mexe no ramo de alimentos, eu dou muito exemplo disso, porque eu cresci lá, né, vendo tudo funcionar. E aí, né? Aí eu fico muito falando de comida. Mas enfim, por exemplo, tem muitos alimentos que te ajudam a controlar a ansiedade. Tem alimentos que te ajudam a depressão, chá, não sei o quê. Então, por exemplo, se você vende alimento, você pode falar disso também, né? Não precisa Sim. falar só do seu alimento. Vai trazendo conteúdo, vai mostrando empatia, ver que você tá ali, que você tá entendendo o contexto que o seu cliente está passando e que você tá vivendo ele também. Então, tanto em relação ao cliente quanto em relação à equipe, é muito importante demonstrar essa empatia. É um exemplo de de conteúdo que você pode criar, por exemplo, na internet, que não vai te gerar nenhum tipo de problema. Igual você, pegando o seu gancho aí de exemplo, 5 alimentos que diminuem a ansiedade, 5 alimentos que ajudam no momento a acelerar o metabolismo. Por exemplo, uma coisa boba que você pode fazer, você vai separar, sei lá, 40 minutos do seu dia para fazer uma arte e escrever, a pessoa que ela não tem tanta familiaridade com vídeos, etc., ela cria, posta no canal dela e isso vai gerar o mundo. E isso vai estar lá, pessoas vão olhar aquilo e olha, que bacana, o lugar onde eu compro o suco está preocupado com as pessoas que estão em casa, que têm muita ansiedade, etc. É um exemplo de impacto que você pode gerar para o cliente entender que você está preocupado com o momento, né? Que você não está focado só, nossa, ele está querendo só vender, ele está querendo só lucrar e etc. Outro fator que eu também acho que tem que ser uma habilidade do empreendedor nesse momento é a comunicação transparente, né? Isso aí, um exemplo que eu citei, a questão de como você se comunica com a sua equipe, sem promessas, né? Falando exatamente o que está acontecendo, como que é, né? Como que você vai lidar com aquilo. Então, ser transparente com os seus fornecedores, ser transparente com o locador, ser transparente em relação aos contratos. Se você é fornecedor, também ser transparente. Então, essa comunicação mesmo, sem barreiras, né? Como as pessoas conseguem se entender. Porque vem esse ambiente de solidariedade. Isso tudo que eu falei. Então, acho que a comunicação transparente ela é fundamental para a gente estabelecer as relações, né? Com certeza. A questão de outra coisa. Eu acho que é muito, muito interessante isso. A humildade, sabe? Humildade de saber que você não vai acertar de primeira. De tentar e errar e saber que tá tudo bem e consertar. Porque igual assim, o cenário tá muito instável. A maioria das coisas, das inovações e das soluções que a gente vai implementar vão ser em questão de tentativa e erro. Então eu acho que... Mas já é uma característica do empreendedor, né? Ter essa humildade de lidar com os erros e lidar com os acertos e não se sentir mal por isso. Não é porque a primeira estratégia que você tentou que ela não vai dar certo que você tem que desistir ou que você acha que você tem que fechar seu negócio ou que você não serve para aquilo, sabe? A gente tem Maria que Júlia, só entender te também. interrompendo, a nossa live vai cair em 5 segundos por conta da 1 hora, o papo tá muito legal, nós vamos voltar em 3, 2,